E aí, sexto ano, boa tarde. Espero que todo mundo esteja bem, né? Se cuidando, usando álcool em gel, máscara, né? Então, olha só. Semana passada a gente começou o capítulo sobre população, né? Vimos a parte um, né? Mandei aí uma lista de exercícios. A gente parte agora pro vídeo 2, né? Ou a parte 2 do capítulo de população, tá ok? Paramos, né? O último subtítulo que nós falamos foi taxa de fecundidade. Hoje a gente continua, né? A partir aí da expectativa de vida, né? O que é a expectativa de vida? Nada mais é do que uma estimativa, né? Uma média de anos que uma pessoa pode viver, tá? Quando a gente fala de expectativa de vida, ela tanto vai variar devido ao gênero, né, homem e mulher. A expectativa de vida da feminina, ela é superior à masculina. Você tem alguns fatores primordiais para isso. Primeiro é o fator da saúde. A mulher se cuida mais do que o homem, né? É, só um exemplo rápido, né? O homem vai procurar o médico só quando ele está realmente doente, né? Assim, algo é, 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 passando muito mal, né? Já a mulher não. Ela tem uma tendência de estar sempre indo ao médico, né? Fazendo tratamento para evitar as doenças. Consequentemente, isso ajuda a ter uma expectativa de vida melhor. Um outro fator está relacionado com a violência, né? Por números, a gente sabe, né, que os homens estão muito mais envolvidos com a ação de violência, como, né, roubo, tráfico, assassinato, do que as mulheres. Então, consequentemente, a tendência, né, de acabar sendo mortos por essa prática é muito maior do que em relação às mulheres, tá? Um outro fator que também a gente pode observar, né, da expectativa de vida é que ela vai diferenciar de acordo com o desenvolvimento do país. Então, quanto maior o desenvolvimento socioeconômico de um país, maior a expectativa de vida. Por quê? Você vai ter ali uma renda maior, né? Com uma renda maior ou salários maiores, você tem um poder de consumo maior, então você vai ter mais educação que te proporciona o entendimento, né, sobre a saúde, cuidar do corpo, consequentemente ajuda na expectativa de vida, proporciona um acesso maior também à saúde, né, tratamentos médicos, remédios, ah, e a qualidade de vida também, né? Que aí engloba até tudo que a gente está falando aí. Então, todos esses fatores acabam proporcionando essa melhora, né? Esse aumento na expectativa de vida. Então, se a gente olha, por exemplo, a média da expectativa de vida da Europa, é, ela é superior a 78 anos. Por quê? Pega todo o continente europeu. Mas se a gente olhar especificamente para a Europa Ocidental, né, aquela Europa mais rica, Alemanha, França, Inglaterra, né, Espanha, Itália, você vai ter ali uma expectativa de vida superior aos 80 anos. O Brasil, né, que é um país em desenvolvimento, a expectativa geral, né, de vida geral da população brasileira gira em torno ali dos 76 anos, tá? E quando a gente olha, por exemplo, República Centro-Africana, né, um país do continente africano, a expectativa de vida desse país gira em torno dos 44 anos, né? Então observem que Brasil, né, e eu peguei Brasil, continente europeu para dar o exemplo dos mais desenvolvidos, uma média relativamente elevada, né? Um 82 anos, o outro 76 anos. Então, de cara, você tem aí uma população que passou pela. A gente vai ver mais à frente, vocês vão entender. Pelas fases da estrutura etária, né? Jovens, população adulta e idosos. Enquanto na República Centro-Africana
basicamente tem jovens e adultos, né? Já que os idosos é a partir dos 60 anos. Então, é bem nítido, né? A partir desse exemplo que eu dei para vocês, que o acesso à educação, saúde, alimentação melhor, né? Você ter uma qualidade de vida melhor vai te proporcionar uma expectativa de vida também maior, beleza? Seguindo, a gente tem aí o crescimento natural ou vegetativo, né? Basicamente, a gente vai observar isso, uma população está crescendo ou reduzindo, né? Esse crescimento ou redução vai estar ligado à diferença entre a taxa de natalidade e mortalidade, né? Então, se a taxa de natalidade for superior que a mortalidade, consequentemente, a gente vai ter ali o aumento da população. Exemplo, natalidade 10%, mortalidade 8%, crescimento vegetativo 2%, né? Ou taxa de natalidade 6%, taxa de mortalidade 10%, crescimento de vegetativo menos 14%. Então teve uma perda da população, menos 4%, desculpa, 14%, ó, menos 4%. Então você teve aí uma redução da população de 4%, tá ok? É claro, para que serve, né? Ao país, ou o governo, melhor dizendo, ter uma noção dos investimentos que ele vai fazer. Então, se a população está crescendo, ele vai ver qual área vai ter a maior fatia da população, direcionar ali investimentos específicos, ou se a sua população está diminuindo, ele vai ter uma redução de gastos em determinadas áreas, né? Facilitando ou não a sua governabilidade, tá ok? Seguindo aí, falando, né, sobre a população, a gente tem aqui essa parte, né, o saber para saber mais, que traz as teorias populacionais, né? Principalmente a partir do século XIX, alguns pensadores começaram a se preocupar com o crescimento populacional, né? Seja as consequências desse crescimento muito acelerado ou de um crescimento lento, consequências, por exemplo, em relação à produção de alimentos, que é logo a primeira teoria que a gente vai falar, tá? Então, os estudos, a ideia era ajudar no controle da população, só que a gente vai perceber que são estudos assim com uma definição um pouco duvidosa, em alguns casos extremamente preconceituoso. E aí na hora vocês vão entender o porquê disso, tá? Então olha só, o primeiro deles, ou a primeira das teorias, é a teoria malthusiana, tá? É uma teoria que surgiu por volta ali do século XIX, tá? Era um pastor e economista britânico, em que ele afirmava que o crescimento da população, né, a sua velocidade é muito superior à capacidade de produção de alimentos, e isso iria gerar, né, miséria e fome no mundo, tá? E para que isso fosse evitado, deveria haver um controle maior da natalidade, tá? Os anos se passaram, né? A gente teve aí o avanço tecnológico na indústria, né? Um avanço tecnológico principalmente na produção de alimentos, e a gente percebe que hoje, mesmo com o crescimento populacional acelerado, a questão da fome não está relacionada a uma população, né, a você ter, ou um país apresentar uma população tão grande, né, ou abundante. A verdade, a fome ela está relacionada com a capacidade econômica, né? Quanto maior o poder de consumo de uma população, mais acesso à comida ela tem, né? Então é só a gente pegar países mais pobres, né? Isso falando no geral, né? A nação em si, o acesso da sua população às melhores, né, fontes de alimentos, ela fica limitada.
enquanto países que têm a maior capacidade, né, de renda vão ter fontes mais diversas aos alimentos, tá? É uma teoria que não, né, acabou não sendo confirmada, mas ainda assim ela gerou contínuas novas teorias baseadas nessa inicial malthusiana. E a próxima traz isso, né, que é a teoria neo-malthusiana. Ela foi já criada no século XX, né, e durante logo após, né, a Segunda Guerra Mundial, ela foi bastante expandida, né, por cientistas e pensadores no mundo. Essa, com um olhar extremamente preconceituoso, né, indicando que a pobreza e a fome no mundo, né, existia, e principalmente nos países em desenvolvimento, né, ou subdesenvolvidos, era causado por ter uma população tão grande, principalmente uma população jovem, né? Então ele culpava essas nações de serem pobres porque tinha uma população, principalmente jovem, muito elevada, né? E aí fica também muito nítido isso, que é um olhar, né, preconceituoso. E aí vale a pena também salientar que quem desenvolveu, né, foram as nações mais ricas do mundo, né, principalmente europeias e Estados Unidos e Japão. Então o olhar deles para as nações mais pobres sempre foi um olhar preconceituoso, né, de países mais atrasados, tá? E queriam colocar a culpa desse subdesenvolvimento das nações em alguém e tirar a culpa deles, né? Só para lembrar, foram as nações europeias que colonizaram boa parte do mundo, né? Principalmente por colônia de exploração. E a gente olha as principais localizações onde há nações mais pobres são aonde? América do Sul, América Central, África e Sudeste Asiático, regiões onde os europeus principalmente, né, colonizaram, e uma colônia de exploração que não proporcionou um desenvolvimento para esses países, tá ok? Para combater esse olhar preconceituoso das nações desenvolvidas, foi criada a teoria reformista, né? Uh, e aí ele indica que a pobreza, né, ela é... Eita, deu uma travada aqui. Calma aí, gente. Aí vamos lá, gente. Foi uma HD, tinha dado uma engasgada aqui, aí eu segurei para não ficar tossindo aí no vídeo. Então, olha só. Então, a teoria reformista, ela surge como um contraponto, né, para combater o olhar da neo-malthusiana, tá? Então, na neo-malthusiana, eles afirmavam, né, que a pobreza era causada por uma população muito elevada. A reformista era o contrário, né? Essa população elevada, né, não era a causa da pobreza, mas sim a pobreza que gerava uma população assim tão elevada, principalmente a jovem, né? Então, sim, se um país é pobre, consequentemente ele não tem dinheiro para investir na educação e saúde. São dois pontos primordiais para o controle da natalidade, né? A, a educação vai te dar o discernimento, certo? Você vai entender um controle, vamos dizer, natural da natalidade. Quanto mais conhecimento você tem, mais noção do quanto você necessita, né, para se manter, para ter uma família. Você tem objetivos profissionais que acabam colocando os planos, por exemplo, formar uma família e ter filhos mais para frente. E, consequentemente, a tendência é que você tenha um número menor de filhos, né? E em países que você não tem esse acesso completo, né, a uma educação de qualidade, consequentemente, as pessoas não criam conhecimento dessa noção,
né, de formação de família, consciência, né, a consciência econômica mesmo para se manter e, consequentemente, acabam tendo um número maior de filhos. E é claro que não está ligado só à economia, também à saúde, né? Quanto maior acesso à saúde, como campanhas, né, de controle de natalidade, acesso a meios contraceptivos, também ajudam no processo de conter esse aumento populacional. É só a gente olhar. Os países que têm mais problemas com o sistema de saúde são os que apresentam a maior taxa de natalidade e fecundidade. Olha para a América do Sul, né, para o continente da sul-americano, o continente africano e ali o sudeste asiático, as taxas de natalidade e fecundidade são extremamente elevadas. Coincidentemente, o nível da educação e saúde é muito baixo, tá ok? Depois a gente vai ter, né? Atualmente a gente tem uma teoria eco-malthusiana, seguindo a linha, né, de querer colocar a culpa do crescimento populacional às nações mais pobres. E aí, além da população, né, deles culparem as nações pobres de criarem grandes populações, ou de se empobrecerem por ter grandes populações, eles também culpam essas nações de serem os principais causadores de impactos ambientais, né? O que é uma grande mentira, já que as nações mais ricas, que são donas das grandes indústrias, é quem mais explora, consequentemente, quem mais impacta, né, ao meio ambiente. Mas no caso aqui a gente nem precisa dessa ecomalthusiana, tá? Vamos seguindo aí, galera. Próxima parte que a gente vai ter aí é a estrutura da população. Aí na estrutura da população, a gente vai observar a pirâmide etária, tá? Como é que a gente vai observar, né, ou analisar a estrutura de uma população? Levando em consideração os seguintes pontos, a gente tem aí no próprio livro. O número de habitantes por gênero, né, o homem ou mulher, e a faixa etária. A distribuição da renda, né, o quanto gera de riqueza. E distribuição da população economicamente ativa, que é a PEA, são as pessoas que trabalham, e a população economicamente inativa, a faixa, né, da população que não trabalha. Então, a PEA, nós temos a faixa que são dos adultos, e a gente considera ali dos 20 anos aos 59 anos. E a PEI, que é a população economicamente inativa, são os jovens de 0 a 19 e os idosos acima de 60 anos. Tá? Essa estrutura da população ela vai ser, né, representada, como eu falei logo no início, por uma pirâmide etária. Tá? Essa pirâmide ela é um gráfico em barras que vão ter dividido em duas partes, né? Homens e mulheres. Geralmente, a gente vai ter uma pirâmide etária com o lado esquerdo, né? Que é quando a gente observa, já até aumentar aqui, os homens e o lado direito, tá? As mulheres. No caso que a gente tem na imagem, é a pirâmide etária mundial, tá? Então, o total da população são mais de 7 bilhões e meio de habitantes, tá? Eu vou dar uma... Deixa eu fazer um negócio aqui. Trazer aqui para baixo, é isso que eu queria. Vou marcar aqui por cores, tá? Então, primeiro, jovens. Vou fazer um risco aqui de vermelho. Tá certinho? Então, aqui são os jovens. Depois, em azul, né? Então, vai dos 20 até os 59. Certinho, 59. Adultos. E em verde aqui, os idosos. Tá ok? A partir, né, dessa divisão em faixa etária, a gente pode observar, né, por exemplo, que essa pirâmide etária ela ainda mantém a estrutura, né, o formato de uma pirâmide,
né? Mas que o meio dela é a parte, e aí, né? Apesar de manter essa estrutura de pirâmide, o meio apresenta uma estrutura um pouco mais larga do que a base. Então indica que a taxa de natalidade, taxa de fecundidade vem reduzindo, né? Então, a população mundial, apesar de continuar crescendo, né, esse ritmo tem desacelerado, principalmente porque as nações mais desenvolvidas em alguns países emergentes ou tem um processo, né, de crescimento populacional já negativo ou muito lento, tá? E apenas o continente, alguns países do continente africano e do sudeste asiático que ainda mantêm um crescimento, né, populacional mais acelerado e o que acabam contribuindo, na verdade, para a população mundial manter ainda um ritmo de crescimento relativamente acelerado, tá ok? Deixa eu diminuir aqui. Então, a partir, né, do formato da pirâmide, a gente vai ter, a gente pode identificar algumas regiões a partir, né, do nível do seu desenvolvimento socioeconômico. Então, quando a gente olha para pirâmides, né, de nações mais pobres, né, em desenvolvimento ou subdesenvolvidas, a gente vai ter a base da pirâmide, né, os jovens, uma base muito larga, e o topo que fica aos idosos extremamente reduzido, né? E aí, o próprio exemplo que eu dei lá no início da expectativa de vida explica isso, né? A média na África é de 44 anos, essa expectativa de vida. Países desenvolvidos, né, e em desenvolvimento, você já vê quase a pirâmide ao contrário. Em vez de a base ser mais larga, você vê o topo ficando mais largo que a base. Isso porque a expectativa de vida é mais elevada e a taxa de natalidade e fecundidade, né, é muito menor, né, está num ritmo muito lento. E isso se dá, né, principalmente nessas nações mais ricas por questões do custo de vida, né, objetivos pessoais desses adultos. A gente tinha em média aí, mundialmente falando, até metade, por exemplo, do século XX, uma média aí de casamentos próximo aos 20 anos, né? Os casais se casavam por essa idade. Até o final do século XX, essa média aumentou para quase 25 anos, né? E hoje ultrapassa os 30 anos. Então veja que você tem uma diferença de 10 anos, né? É, 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 na média, né, de casais que vêm se casando. Então, quanto mais tarde, a tendência é que tenha um número menor, né, de filhos. Tá ok? Seguindo aí, aqui ó, o exemplo que eu falei para vocês. Desse lado aqui a gente tem a pirâmide de um país desenvolvido. A base extremamente estreita, o meio ainda, né, apresentando uma largura maior e acima dos 60 anos também apresentando, né, bem mais largo. A gente poderia dizer que a pirâmide aqui ela está ao contrário, né? E já aqui do lado, país subdesenvolvido, pobre, jovem, extremamente largo, né? E os idosos já bastante reduzidos. Só para a gente fazer uma comparação, ó, entre 40 e 44 anos, nessa pirâmide etária, você tem 2,1% da população de homens e 2,2% da população de mulheres. No país desenvolvido, já representa 3,7% da população de homens e também 3,7% da população, de mulheres. Tá ok? Seguindo aí, a gente tem a distribuição espacial, né, da população. Essa distribuição ela não ocorre de forma igualitária. Você vai ter continentes com maior contingente populacional, como é o caso
né, da Ásia, ele tem mais de 60% da população mundial, apresenta a maior densidade demográfica, né, 80. Só para a gente ter uma noção, a Europa que vem logo depois é em torno de 26 ou 28, então muito distante, né, essa densidade demográfica. Mas por outro lado, levando em consideração, né, a busca para migração, né, não vai ser para o continente asiático. O continente asiático ele tem a maior contingente populacional, por quê? Tem os dois países com a maior média da população mundial, né? A China com quase 1 bilhão e 400 e a Índia com 1 bilhão 312, tá por aí, né? Então, em resumo, só China e Índia tem 2,6 bilhões de pessoas. A gente tem no total, né, no mundo, 7 bilhões e meia. Então é um número quase que um terço da população mundial, né? E esses dois países concentram. A gente pegando todo o continente está 60%, porque tem outras nações também com contingente populacional extremamente elevado, né? Nações que apresentam mais de 100, 200 milhões de habitantes. Só que, se a gente observar essa distribuição populacional, né, relacionado com o interesse econômico, a gente vai ver também algumas cidades em países ricos que têm ali uma concentração muito grande. Então, observando as principais capitais da Europa Ocidental, e Estados Unidos e Canadá. Canadá não, porque é um vazio. Estados Unidos, desculpa. Não era nem Canadá que eu ia falar. Estados Unidos, Japão e Austrália, você vai ter ali uma grande concentração populacional, porque são países desenvolvidos, qualidade de vida extremamente elevada, você tem acesso ao emprego, bons salários, então, consequentemente, você atrai, né, um número maior da população. Então, assim, do ponto de vista da distribuição mundial da população, a Ásia, então está aqui, né, esse marrom mais escuro, a parte aqui da Rússia e Mongólia, que é um vazio, mas relativamente ocupado, tá? Era de maior concentração. Depois aqui na América do Norte, né, os Estados Unidos, e na América do Sul, o Brasil, com uma boa concentração populacional, e nas demais regiões do mundo, como África, Europa Ocidental, né, em algumas regiões da América do Sul, você vai ter um vazio demográfico maior. Esse vazio pode estar relacionado por questões econômicas, né, a pobreza de um país, ou relacionado, né, a questões ambientais. Muito frio, como é o caso do Canadá, né? Tá ali na zona do Círculo Polar Ártico, então um clima extremamente frio, se afasta a ocupação, ou questões extremas para o calor. Deserto do Saara, ali na África, deixa eu até circular aqui para vocês verem, né? Seria. Eita, foi muito grande. Quer ser, olha lá, o grande vazio da África está na região do deserto do Saara. Tá ok? Seguindo, a gente tem aqui um trechinho. Deixa eu só olhar um negócio aqui, que é para fechar, que fala sobre o IDH, que é um indicador que também vai ter um olhar sobre a população. Esse IDH, ele mede, né, o índice do desenvolvimento humano, tá? Então ele vai levar em consideração, para indicar esse desenvolvimento humano, a saúde, a educação e a renda, tá? Você pode ter um IDH baixo, um IDH médio, alto e muito alto, tá? Muito alto são nações que têm IDH acima de 0,80, tá? É só um ponto antes. O IDH varia de 0 a 1. Quem está mais próximo de 1 tem um IDH melhor. Quem está mais próximo de 0, o IDH pior. Então, por exemplo, como a gente vê aqui no indicador, a Noruega
ela tem um IDH de 0,944. Então está mais próximo de 1. Então, um IDH muito alto. O Brasil, ele tem um IDH 0,742. 0,742. É considerado um IDH alto, né? Ele fica ali numa faixa de 0,740 até 0,799, né? Que é o alto. Depois o muito alto, né? A partir de 0,800. E países como, vou pegar de novo a República Centro-Africana, que é o pior IDH, que é 0,332, está mais próximo de zero. Né? Então indica que, em relação à saúde, a expectativa de vida, quem tem o IDH baixo, é pequena, né? Quem tem o IDH alto, a expectativa de vida é alta. A educação, principalmente, se mede pela taxa de analfabetismo. Países com IDH alto, essa taxa de analfabetismo é baixa. Se o IDH é baixo, a taxa de analfabetismo é alta. E a renda per capita? O valor da renda, né, por pessoa no país. Então, quanto maior a renda per capita de um país, consequentemente, vai ajudar no IDH. Né? Então, as nações desenvolvidas vão ter essa renda per capita superior aos países subdesenvolvidos. Tá ok? Fechando, então, aqui o estudo da população, nós temos aí os exercícios, tá? Que pega a página 241 e 242. 243 tem também. Tá, galera? 241, 242 e 243. Estou à disposição de vocês aí no Classroom. Qualquer coisa é só chamar. Valeu, um abraço.